Irmãos, vamos no momento da pregação da palavra. Eu convido a todos a abrir as escrituras em Mateus capítulo 4. Vamos ler do verso 12 a 17. Texto maravilhoso que fala sobre Jesus como a luz para aqueles que estão em trevas. De maneira objetiva, Jesus como única esperança de salvação. Assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Amém. Pai bendito e amado, se agrade, Senhor, e falar conosco nesta noite através da tua palavra. Ó Deus bendito, e saímos daqui nesta noite com a certeza de que tu falaste conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas o que nós necessitávamos ouvir da tua parte. O Senhor nos conduz em fidelidade a ti e a tua palavra, Senhor. E o Senhor, que é quem santifica o teu povo, possa santificá-lo nesta noite por intermédio da tua palavra, como o próprio Jesus, o Senhor, orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor santificasse seus discípulos na verdade. E a tua palavra é a verdade, Senhor. Cremos piamente nisso. Por isso nós suplicamos ao Senhor para que tu possa, através da tua palavra nesta noite, edificar o teu povo aqui presente. Apesar, Senhor Deus, do homem falível, apesar, Senhor, do nosso mérito, pois não há. Apesar da nossa indignidade, nosso imerecimento, agrade-se, Senhor, e nos abençoar com a tua palavra, derramado o teu poder e o teu Santo Espírito em nossas vidas, nos impactando, Senhor, falando ao nosso coração. E que haja edificação nesta noite ao teu povo, e como também, Senhor, dê-nos a alegria de ver o teu reino avançando na salvação de pecadores nesta noite, neste lugar. Só tu pode, ó Espírito, convencer o homem do pecado. Só tu pode, ó Espírito, chamá-lo das trevas para a tua maravilhosa luz. Só tu pode, ó Espírito, da vida que ele dá. Confiando nisso, que a tua palavra será anunciada nesta noite, ó Senhor. Não na eloquência, não na sabedoria do homem, mas única e exclusivamente na tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, confiando no teu Evangelho. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em nome de Jesus,
Esperança para os que estão em trevas. Esperança para os que estão em trevas. Jesus é essa única esperança. Irmãos, como é que a Bíblia descreve a condição da raça humana logo após o pecado ter entrado no mundo? Ela usa vários termos para definir a situação da humanidade diante de Deus logo após o pecado ter entrado no mundo. A Escritura usa a palavra morto, a Escritura usa a palavra escravo, a Escritura usa a palavra desgarrados, bem como também inimigos de Deus por natureza, objetos da sua ira. Várias expressões e termos que a Escritura se usa para se referir à condição do homem natural ou à humanidade geral, de maneira geral, diante do seu Criador. E um dos termos que a Escritura usa para se referir à condição do homem diante de Deus, bem como também para descrever a situação da humanidade diante do seu Criador, em virtude do seu pecado, é trevas. O mundo está em trevas. O mundo está em escuridão espiritual. O mundo está completamente alienado da presença do seu Criador. Está no estado de inimizade. Está debaixo da sua ira, do seu furor, do seu desprazer, do seu ódio santo contra toda a maldade, contra toda a iniquidade. E aqui nesse texto que nós lemos, o Mateus ele vai usar exatamente essa terminologia para se referir a um povo que jazia exatamente em trevas e habitava na região de sombra da morte, do povo de Naftali, de Zebulon, na Galileia dos gentios. E isso é claramente, irmãos, uma realidade histórica, mas que descreve e que indica, de maneira geral, a condição da humanidade ou do homem sem Cristo diante de Deus. Ele é alguém que verdadeiramente e literalmente falando, em termos espirituais, ele está em trevas. Em densas trevas espessas. Ele está sendo conduzido pelo seu próprio coração enganoso. Ele está debaixo da escravidão, tanto do pecado, quanto deste sistema corrupto e mundano contra a palavra de Deus, bem como também pelo aquele que é chamado na Escritura de o príncipe deste mundo, que é Satanás. Ele está escravizado neste mundo que jaz no maligno, que está em completa trevas. Assim como esse povo de Naftali, de Cafarnaum, da Galileia, de Zebulon, habitava nas trevas. Um povo que jazia em trevas e habitava na região de sombra da morte, assim também é todo aquele que se encontra nesse exato momento fora de Cristo. Porque tudo fora de Cristo só resta escuridão, trevas, pecado, mal, perversidade e iniquidade. Assim estava esse povo. E assim também está todos aqueles neste momento fora de Cristo. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Assim como houve uma esperança para o povo de Zebulon e Naftali, assim também há uma esperança até os dias de hoje para aqueles que continuam nas trevas e habitando na região de sombra da morte. E essa esperança é a luz do mundo. Essa esperança é Jesus Cristo. Por isso, sob a proposição, Jesus é a única esperança de salvação. Esse texto, irmãos, então, nos ensina 3 verdades. Primeiro, Jesus é a única esperança de salvação por causa da condição do homem. Em outras palavras, a condição do homem significa que ele não pode salvar-se a si mesmo. Então, por isso que Jesus é a única esperança da salvação do homem. A salvação do homem não está no próprio homem, mas está fora do homem. E se encontra em outro homem chamado Jesus Cristo. Então, Jesus é a única esperança de salvação por causa da condição do homem. O homem não pode salvar a si mesmo. Segundo, Jesus é a única esperança de salvação porque ele é a luz para que estão em trevas. Terceiro, Jesus
é a única esperança de salvação por causa da veracidade de sua mensagem. Só ele anunciou, pregou a mensagem que pode salvar pobre pecadores. Em primeiro lugar, irmãos, vamos ver a condição do homem. Jesus é a única esperança de salvação. Primeiro, por causa da condição do homem diante de Deus. Veja o versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, Mateus, ao usar os termos trevas e morte, ele está claramente descrevendo a condição deste povo. Esse povo estava vivendo em uma situação lastimável. Uma situação de insegurança, embaraço, falta de perspectiva, calamidade, sofrimento e opressão política por parte de Roma, religiosa por parte dos líderes religiosos e cultural por parte da própria sociedade. Uma situação lastimável. Por 400 anos, Deus não tinha levantado um profeta. Deus tinha se calado. Chamado aquele período dos Macabeus, né? Os 400 anos de silêncio. Até surgir João Batista. Consequentemente, Jesus. Esse período foi um período de mudanças em todas as áreas. Na política, na religião e na cultura. Sobretudo, um período de declínio, frieza e trevas espirituais. O povo estava completamente afastado do Senhor. Havia uma frieza. O mundo tinha mudado. A sociedade, a cultura, tudo. Havia um declínio espiritual e uma frieza muito grande. O povo estava em trevas verdadeiramente. E aqui este povo, irmãos, vivendo as consequências e influências de todas essas drásticas mudanças coletiva e pessoal. Não é difícil perceber, irmãos, que Mateus tem o objetivo de destacar a triste, lamentável e desesperadora condição que este se encontrava. Que objetivo? Fazer sobressair a esperança de salvação profetizada em Isaías capítulo 9. Então, agora trazido pelo Messias e Rei prometido, Jesus Cristo. Com esses dois termos, irmãos, trevas e morte, Mateus não descreve apenas a condição do cidadão daquela cidade, da cidade de Cafarnaum do primeiro século. Mas ele descreve a condição de todo aquele que se encontra fora de Cristo. Todo aquele que está fora de Cristo está nas trevas, está morto. Isso significa que seus corações e seus pensamentos são corruptos e continuamente mal, conforme diz o profeta. E o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas que pode conhecer. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que recebemos vida, porque estávamos mortos. O profeta chega a dizer a respeito da regeneração, do tempo da nova aliança, que ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne viva. O coração de pedra é uma alusão, uma indicação do coração do homem natural diante de Deus. Não há vida nele, não há luz, não há pulso, não há fragmento de vida. Mas só há dureza, sequidão, morte e trevas. Seus melhores atos de justiça são como trapos da imundícia, como diz o profeta Isaías. Jamais poderá justificar qualquer um. Todo aquele que está fora de Cristo é escravo do pecado, do mundo e do diabo. Não é uma palavra agradável, evidentemente. Ninguém quer ouvir que é escravo do mundo, do pecado, nem tampouco do diabo.
Mas é exatamente essas verdades que a Escritura revela a respeito da condição do homem natural, aquele que não está unido a Cristo. Estão mortos dos seus delitos e pecados, conforme diz as Escrituras. Todo aquele que está fora de Cristo não conhece o Evangelho de Deus e da salvação, porque o diabo lhe cegou o entendimento. Isso está dito em 2 Coríntios 4:4. Que se o Evangelho está encoberto para aqueles que perecem, porque o diabo lhe cegou o entendimento para que não creia no Evangelho e seja salvo. Não compreende as coisas de Deus porque são entendidas espiritualmente. E o homem natural, é carnal, é da terra, é de baixo. Conforme diz 1 Coríntios 2:14-15, né? Que o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. E espiritualmente falando, o homem natural está morto. Portanto, não tem condições de entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Todo aquele que está fora de Cristo não pode agradar a Deus, porque ele não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O tal é, por natureza, inimigo de Deus. A crença popular não é sinônimo de fé salvífica. A fé que é o único instrumento de justificar o pecador diante do Senhor. A fé que é o único instrumento de nos unir a Cristo. E de sermos aceitos pelo Pai como seus filhos adotivos. E então agora somos reconciliados. A crença popular na existência de Deus, a falsa religião, tudo isso é uma fé falsa, uma fé que não salva. E, portanto, são pessoas que continuam ainda naturalmente mortas e, portanto, não têm uma fé salvífica. E, por não ter uma fé salvífica, eles não podem agradar a Deus, porque sem fé, esta fé que justifica o pecador diante do Senhor, essa fé que é o único instrumento de se apropriar da redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário em favor dos pecadores, é então impossível agradar a Deus. Meu amigo, minha amiga que me escuta nesta noite, se você não está unido a Cristo, em Cristo, essa é a sua triste realidade. Essa é a sua triste realidade. O fato de você estar fora de Cristo qualifica você como um portador de toda esta condição que eu acabei de descrever para vocês. Você está rendido e subjugado a todos os inimigos da sua alma, isto é, do pecado, do mundo e do diabo. Lutero chegou a dizer que todo homem, ele é uma mula, que está sendo ou montado por Deus ou montado por Satanás. O homem é uma mula, que está sendo ou guiado por Deus ou guiado por Satanás. Se você está sem Cristo, você está morto e em densas trevas espirituais. Como os cidadãos de Cafarnaum, assim também você se encontra. Insegurança, embaraço, falta de perspectiva, calamidade, sofrimento e opressão são as palavras que definem o estado da tua alma nesta noite. Não há paz, não há luz, há só confusão, trevas, aflição e amargura de espírito, há embaraço, há falta de propósito, de perspectiva, há somente insegurança.
calamidade e opressão. São essas palavras que definem a alma de todos aqueles que não estão em Cristo. Você se encontra sem Cristo. E por isso você não faz parte do povo de Deus. Você é estranho às alianças da promessa. Você vive sem esperança e sem Deus no mundo, como diz as Escrituras, em Efésios 2:12. Você está acomodado nesta condição sem nenhuma perspectiva de mudança. Essa é a sua triste condição nesta noite, se você está fora de Cristo, se você não está em Cristo. Essa é a condição que a Bíblia descreve, irmãos, a respeito de um pecador que não tem Jesus. É um fato, todos somos pecadores, tanto os crentes como os não crentes, tanto os salvos como os não salvos. A única diferença é a condição diante de Deus. É o nosso estado e o nosso status diante do Senhor. Foi mudado. De condenados para justificados. De perdidos para salvos. De estranhos para filhos. Herdeiros. De mortos para vivos. Ressuscitados em Cristo. E Efésios vai descrever que nós estamos já sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como não tendo nada, mas em Cristo temos tudo. Essa é a diferença. E essa é a sua condição se você está sem Cristo. Mas louvado seja Deus, meus amigos. Porque apesar dessa triste condição que você se encontra, há esperança de salvação para você. A esperança de salvação. E está aí também ainda no versículo 16. E essa esperança é Jesus. É a luz para os que estão em trevas. Por isso que Jesus é a única esperança de salvação. Porque Ele é a luz para aqueles que estão em trevas. Ele é a vida para aqueles que estão na morte. Verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, não há dificuldades para entender a quem Mateus está se referindo como luz nesse texto. Nos versos 12 a 14, Mateus está falando de Jesus. E quando, por ocasião da prisão de João Batista, Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, cidade localizada na região da Galileia. Mateus ainda diz que foi para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. A profecia a qual ele faz referência é do capítulo 9 do profeta Isaías, cujo contexto fala do pecado, da condição que o povo se encontrava e da esperança de libertação da obscuridade e do jugo imposto pelos seus inimigos, através de quem? De um Messias prometido que se assentaria no trono de Davi. Isaías 9, 6 e 7 é o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. E é exatamente esse menino, irmãos, esse menino prometido, que viria para libertar o povo da opressão e das trevas, que Mateus está se referindo como a luz que resplandece nas trevas. E o nome deste menino é Jesus. Filho de Deus, o Messias prometido. Ele é a luz para os gentios, conforme Isaías 49:6. Ele é o sol da justiça, conforme Malaquias 4:2. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem, de acordo com João 1, versos 5, 8 e 9. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12.
Jesus é a vida, e essa vida é a luz dos homens. João 1,4. Ele é a luz que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Ele é a luz e, portanto, a única esperança para você que está em trevas. Ele é a vida e, portanto, a única esperança para você que está morto. Ele é o Senhor poderoso e, portanto, a única esperança para você que está escravizado pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Portanto, Ele é a única esperança de salvação para você. Ele é a única esperança de salvação. O profeta, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, em Atos 4,12, diz que não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Em Atos 10,43, como nós lemos hoje pela manhã, é no nome dele que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Os profetas já falaram isso. Os profetas já anunciavam isso. Que é por intermédio dele, por meio dele, através dele somente, nós temos a remissão dos pecados. Portanto, Cristo, a luz do mundo, a luz dos homens, aquele que é a vida, aquele que é o sol da justiça, aquele que é a verdadeira luz que ilumina todo homem, a luz que veio ao mundo, ele é a única esperança de salvação nossa. Fora dele não há salvação. Agora, enfatizo, não é Jesus mais alguma coisa. Jesus e Jesus somente. Não é Jesus mais as boas obras, não é Jesus mais o dízimo, não é Jesus mais o culto, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais a Bíblia, não é Jesus mais a denominação, não é Jesus mais os santos, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais Maria, é Jesus e Jesus somente. Pois ele mesmo diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus. E as suas palavras são verdades. Suas palavras não são mentiras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como ir ou chegar-se a Deus se não for por intermédio de Cristo. Fora dele, não há vida, não há luz, não há salvação, não há libertação, não há perdão dos pecados, não há céu, não há vida eterna, não há paz, não há consolo, não há reconciliação, comunhão ou intimidade com Deus. Portanto, ele é a única esperança de salvação, porque ele é a luz para aqueles que estão em trevas. Terceiro e último lugar, irmãos. Jesus é a única esperança de salvação, porque, terceiro, por causa de sua mensagem, por causa da sua palavra, por causa do Evangelho. A Escritura diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhuma mensagem no mundo tem o poder de salvar pecadores. Somente o Evangelho. Mais nada. A psicologia não vai salvar ninguém.
Os coaches não irão salvar ninguém. As mensagens motivacionais não irão salvar ninguém. As filosofias gregas, a antiguidade, da modernidade, não irá salvar ninguém. A luz da natureza, como nós vimos hoje pela manhã, não irá salvar ninguém. A consciência não irá salvar ninguém. O fato da consciência testificar da existência de um Deus através das obras da criação e da providência, como vimos hoje pela manhã, também não tem o poder de salvar ninguém, porque não traz o conhecimento necessário o suficiente que dá ao homem o conhecimento salvífico. Somente o Evangelho é que pode salvar pecadores como nós. Essa é a única mensagem que tem poder de nos libertar, de nos transformar, de nos apontar o caminho de maneira objetiva. Ali, Cristo é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há nada mais do que trevas, do que morte, do que escravidão, do que perdição. Mas nele há vida, a luz, a perdão, a salvação. Irmãos, a mensagem de Jesus é a verdade sem mistura. Diferentemente de todas as demais religiões do mundo, que basicamente busca resoluções temporais e circunstanciais para o homem, Jesus em sua mensagem trata com o homem em sua essência. Ele vai direto ao ponto. Ele trata com o homem na raiz do problema, não nos frutos causados por esse problema. Mas na raiz, ele vai lá. O problema do homem, irmão, não é a fome. O problema do homem não são as doenças ou calamidades que existem no mundo. O problema do homem não são as guerras. Não é a falta de recursos. O problema do homem não é nenhuma dessas coisas. Tudo isso são apenas os efeitos, os frutos e as consequências. O homem tem apenas um problema. Esse problema se chama pecado. Esse é o problema do homem. Essa é a raiz de todo o mal. Esse é o seu problema. Por essa razão, a mensagem de Cristo é: arrependei-vos. A maior necessidade do homem é de perdão. Por isso a mensagem de Jesus vai direto ao ponto: arrependei-vos. É o que diz aí no verso 17, né? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um texto paralelo em Lucas, Marcos, vai também aparecer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma mensagem direta, objetiva, que vai direto ao ponto, que vai de fato na raiz do problema do homem. O problema do homem não está fora do homem. O problema do homem não está na sociedade. O problema do homem não está na política. O problema do homem não está nem na religião. O problema do homem está no coração. É o que ele é em essência: pecador. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque sai do seu coração: assassinatos, homicídios, adultério, maledicência, calúnia, falso testemunho e tudo mais. É isso que contamina o homem. Portanto, o problema do homem está no coração, é ele mesmo. E a cura para isso, irmãos, é o arrependimento. É a fé em Jesus Cristo. Porque é por intermédio do arrependimento que nós alcançamos o perdão. É através da fé em Cristo que nós somos então justificados e reconciliados com Deus. E temos então a nossa maior necessidade suprida, que é o perdão e é a salvação. O perdão que o homem tanto necessita está em Deus. Salmo 130, verso 4: contigo, porém, está o perdão para que te temam. E somente em Cristo é onde nós recebemos, como diz as Escrituras em Atos 10, 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados.
O perdão está em Deus e o meio através do qual nós recebemos esse perdão é Jesus Cristo. Os profetas já diziam isso. Que era por intermédio do seu nome que nós alcançamos a remissão dos pecados. Veja, não é as suas obras, não é o seu esforço, não é as suas supostas virtudes ou bondade ou atos bons. Não é ser uma pessoa meramente moral e ética. Isso não é suficiente. Você tem uma dívida diante do Senhor. E a menos que você reconheça isso, você não será salvo. A menos que você se arrependa dos seus pecados e que você creia naquele que é justo perfeitamente, Cristo Jesus. Que cumpriu toda a lei no seu lugar e morreu para pagar pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Não há esperança de salvação para ninguém. É necessário se arrepender e crer em Cristo. Se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. Porque com Deus está o perdão, mas é por meio do nome dele que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Meu amigo, minha amiga, você quer hoje paz para a sua alma e luz que dissipa as suas trevas? Então se arrependa do seu pecado e creia naquele que é a luz do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não precisa de dinheiro, de saúde, de nenhuma dessas coisas externas. Você precisa de perdão. E esse perdão se recebe por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Assim, somente assim, você encontrará descanso e alívio para a sua pobre alma. Propósito de vida. Somente assim você andará na luz. É interessante porque todos nós que já passamos pela experiência do novo nascimento, né, ou de uma conversão genuína, é exatamente essa a sensação que nós temos. Quando Deus nos salva, parece então que acendeu-se uma luz. E a gente passa a ver o mundo numa perspectiva totalmente diferente da que nós vimos. A gente passa a enxergar a vida numa perspectiva totalmente diferente do que nós vimos. A vida agora ganha sentido, ela ganha cor, ela ganha brilho, ela ganha propósito, ela ganha razão de viver. Mas quando estamos perdidos, estamos andando meio que cego no meio de tiroteio, como diz o ditado popular. Andamos para um lado e para o outro e não sabemos de onde vimos nem para onde vamos. Completamente embaraçosos, desesperançosos, sem perspectiva de vida, sem alegria de viver, sem razão de existir, sem propósito, sem objetivo de nada. Nada parece fazer sentido. O mundo é cinza, sem brilho e sem cor. Mas quando Jesus, então, por sua graça, ele nos salva, exatamente isso, parece que acende um grande refletor em cima de nós, sobre nós e em nós. De maneira que nós agora enxergamos a vida como de fato ela é, como de fato deve ser. Porque então fomos reconciliados com aquele que é a luz do mundo. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Conclusão, irmãos. Por tudo isso, concluímos e afirmamos, com todas as letras, Jesus é a única, enfatizo, única esperança de salvação.
Não há ninguém além dele que pode salvar. Em nenhum outro lugar, ou outra pessoa, ou outro ser, repousa o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a nossa salvação. Salvação das nossas almas. Somente em Cristo. Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Porque somente Ele, Cristo, é a luz que dissipa as trevas na qual o homem se encontra. Porque a sua mensagem, o Evangelho, é a verdade e o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Ele trata um real problema do homem e é o seu poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, nesta noite, não sai daqui Não sai daqui nesta noite sem que você se aproprie de Cristo pela fé. Sem que você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, reconhecendo quem você é, um grande pecador, uma grande pecadora diante do Senhor. Alguém digno, alguém merecedor da condenação eterna. Reconheça isso, que seus pecados tornam você merecedor disso, da condenação. E de maneira justa. Então se arrependa aos pés da cruz. Clame pelo seu perdão e por sua misericórdia. Creia nele. Porque é nele que está a tua salvação. É em Cristo que se encontra o que você tanto necessita: perdão, salvação, justificação, reconciliação com Deus. E, consequentemente a isso, paz para a sua alma, alegria e gozo no Espírito. Jesus, a única esperança de salvação. Amém.